A doutrina espírita, ela, ou melhor, a codificação espírita, ela é realmente alguma coisa muito impressionante. E porque eles trouxeram uma quantidade assim, enorme de informação e que precisa ser apresentada num número de livros limitado. Então, a informação é muito condensada e nós precisamos sempre, cada tópico, trabalhar com muito detalhe, muito cuidado, analisando detalhadamente a informação que os espíritos nos trouxeram. Então, hoje, nós vamos apresentar uma dessas complexidades. Na semana passada, no final do nosso estudo, foram apresentados dois questionamentos em que nós não tivemos tempo para responder. Primeiro, porque o tempo do estudo já estava acabando, já estava no final, realmente. E segundo, por causa da complexidade. Então, especialmente dos questionamentos. Um foi da Maristela e o outro questionamento foi do Eduardo. Então, o questionamento do Eduardo, em que ele se referenciou ao Evangelho segundo o Espiritismo, então demanda mais tempo para análise e resposta. Então, hoje, nós vamos apresentar essas dúvidas do estudo 128, que foi o estudo da semana passada. Tá? O 128 é o da semana passada e os dois questionamentos. Então, da Maristela, ela colocou o seguinte: às vezes, as condições atuais das encarnações deixam algumas dúvidas. Muitos espíritos neurodivergentes estão encarnando. Você poderia explicar? Então, ela pede assim, uma explicação sobre essa questão do aumento, nas palavras dela, de espíritos neurodivergentes. Uma questão interessante, primeiro, que precisamos salientar, que os espíritos não são neurodivergentes. É a condição da encarnação que é uma condição de neurodivergente. Certo? Então, o espírito em si, ele não traz essas características. A expressão dele da matéria é que vai se mostrar desta forma. Na época de Kardec, não existia essa terminologia neurotípico, neurodivergente. Então, nós vemos Kardec falando muito em idiotia e doenças mentais. Então, a coisa era generalizada, certo? Não tinha hoje tantas nuances como nós vemos. Então, eles destrincharam essas dificuldades, que eu não vou nem chamar de enfermidades, mas dificuldades, quando tratando no que é considerado como comum, que são os neurotípicos, mas aí essa nova abordagem ela já coloca que um é de acordo com o que é considerado o comum ou normal, e o outro é aquele que diverge desse comportamento comum. Tá? Então, é uma condição da encarnação, propriamente dita. Agora vamos, quando ela fala esse aumento de neurodivergentes. Então, vamos ver a população. A população mundial, lá em 1850, era em torno de 1,26 bilhão de pessoas. Atualmente, já somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, o que acontece? Teve um aumento proporcional ou simplesmente é uma percepção mais generalizada que houve um aumento? E, além disso, atualmente a informação então, é mais disseminada. Então, nós vemos muito falar dessas questões nas redes sociais, por exemplo. Então, nós encontramos pessoas apresentando lá seus testemunhos, mostrando as dificuldades,
né, as características. Então, nós temos pessoas que estão aparecendo mais e relatando o que elas passam. Isso, né, o ponto positivo é que outras pessoas que não, de repente não têm muita noção do que acontece com elas, conseguem perceber que não são únicas. Então, né, aí já assim facilita a vida de muitas pessoas. Quando nós falamos em neurodivergentes, também nós temos uma gradação significativa. Então, tem aqueles que são totalmente funcionais, mas apresentam algumas dificuldades sociais, e temos também aqueles que demandam cuidados. Então, por exemplo, o autismo ele é tratado como espectro autista, porque vai desde do mais suave, mais sutil, até aqueles que já são numa limitação bem significativa. Então, só no Rio de Janeiro, por exemplo, que é a nossa cidade, quer dizer, hoje eu estou no Rio de Janeiro, né, porque a maior parte das vezes eu estou em Teresópolis, mas aqui na cidade do Rio de Janeiro, então, em 1850, éramos 200 mil pessoas, 200 mil. Hoje somos quase 7 milhões de pessoas. Então, isso é algo que precisamos sempre ter em mente. Quando nós falamos aumentou tal coisa, é em número absolutos ou é proporcionalmente? Porque o proporcionalmente não significa que houve um aumento, já que é proporcional ao número de pessoas, então se mantém. Por isso que, em geral, por exemplo, quando se fala em homicídios, então o número tanto de homicídios por um número tanto de pessoas, porque só assim nós podemos comparar duas cidades. Você pega Rio de Janeiro, que é uma cidade enorme, Teresópolis, que é uma cidade bem menor do que o Rio de Janeiro. Então, se nós formos falar em termos absolutos, então o número de homicídios no Rio de Janeiro é uma coisa, né, muito grande comparativamente. Mas quando vamos falar assim, por num determinado número de habitantes, normalmente eu acho que eles usam 1.000 habitantes ou 100 habitantes, não lembro bem. Aí nós podemos fazer uma comparação e ver que se realmente tem mais homicídios no Rio de Janeiro do que em Teresópolis, por exemplo. Tá? Só adiantando, é maior mesmo o número de homicídios no Rio de Janeiro do que em Teresópolis. Teresópolis é uma cidade bem tranquila. Então, o conceito de neurodivergente e neurotípico são do início da década de 90. Então, é algo muito recente. Então, nós vemos, houve um aumento, né, que começou ali na década de 1990. Então, nós temos 30 e poucos anos. Então, aí nós começamos a pensar, né? Porque começou o conceito, mas até esse conceito ser de conhecimento comum, aí demanda muito tempo. Então, de repente, o que nós estamos percebendo que tem mais eventos de espíritos encarnando na condição de neurodivergente, é simplesmente porque surgiu esse conceito mais recentemente que nós entramos em contato e aí a coisa parece que aumentou. Então, respondendo, né, é complicado de fazer uma avaliação porque é um conceito recente. Então, não dá para comparar com assim, um tempo mais para trás, porque ainda não tinha essas características. Além do mais, o diagnóstico é muito complicado. Então, tem pessoas que se dizem neurodivergentes só porque é moda. Então, às vezes eu já vi em redes sociais, né, as pessoas dizendo que tem que ter uma característica diferente, tem que ter alguma nomenclatura para descrever o seu comportamento. E o que antes, muitas vezes, era tido apenas como peraltice da criança, por exemplo, hoje em dia
é tido como uma neurodivergência qualquer. E nos jovens, rebeldias, às vezes das mais variadas, às vezes as pessoas podem se dizer neurodivergentes. Então, conclusão, eu não estou dizendo nem que sim, nem que não. Não, eu pelo menos não encontrei uma estatística, tá? Mas é, quando nós temos uma permissividade maior, uma permissividade social, que é o que estamos observando hoje em dia, uma permissividade, então as crianças elas já não são educadas como eram antigamente, né? A educação já não é da mesmo tipo. Hoje eu vejo assim que tem uma percepção de que a criança precisa fazer as coisas, precisa deixar a criança fazer. Então isso tudo vai levando a uma falha comportamental e às vezes é tratado como uma neurodivergência quando é só falha comportamental. Então, na época de Kardec, não existia o conceito moderno de neurodivergência. Pessoas com condições como autismo, TDAH, epilepsia ou deficiência intelectual eram geralmente vistas sob a ótica da medicina da época como doentes mentais, alienados ou idiotas. E muitas vezes eram institucionalizadas ou marginalizadas. Então, isso significa lá na época de Kardec, mas também no século passado, essas pessoas eram assim como que marginalizadas, então não se falava muito, existia um certo preconceito, então as mães evitavam falar sobre essas dificuldades também dos seus filhos para evitar o preconceito, por exemplo, tá? Então, eu deixo aqui essas minhas reflexões. Eu sei que eu não dei uma resposta exata para a Maristela, mas simplesmente mostrei a dificuldade de uma análise desse tipo. Tá bom? Depois, a Maristela, ela já respondeu. Ela disse: obrigada, Cláudia. Assim fica mais fácil entender quanto às palestras distorcidas que ouço. Eu entendi agora a sua questão, né? São essas palestras distorcidas. Infelizmente, existem. Eu vejo, às vezes, pessoas descrevendo em detalhes quais as características dos espíritos que nascem numa determinada condição. Eu fico, assim, para usar uma palavra, horrorizado, certo? Com a descrição de certas coisas. Às vezes eu acho que as pessoas são levadas pela falta de informação e elas chegam às conclusões particulares delas e aí elas passam essa informação adiante. Obrigado, Maristela. Fico feliz que tenha auxiliado de alguma forma. E aí nós temos a dúvida do Eduardo, né? Então, esses são os 3 comentários que ele apresentou na semana passada, e aí algumas coisas nós abordamos. Então, a premissa básica do tema é: Cláudio, você acha que hoje ainda há algum povo selvagem que ainda estaria nessa infância relativa? Isso aí, né, está relacionado com a questão 191, acho, que é a questão que nós abordamos. Então, quem tiver não assistiu, aí eu recomendo assistir o estudo da semana passada, que é o de número 128, e lá nós já abordamos essa questão e hoje vamos dar continuidade recorrendo ao Evangelho segundo o Espiritismo. E ele continua: pergunto porque no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec comenta no item 14 que a Terra serviria de mundo de provas e expiações para alguns e de um mundo de expiações e provas, complementando, para espíritos que ainda estariam na infância relativa. Sobre meu comentário anterior, penso que seria muito rico estudar esse item 14 do capítulo 3 do Evangelho com você. Obrigado.
Então, nós vamos fazer isso hoje. Só corrigindo, no item 14, não é comentário de Kardec, mas é Instruções dos Espíritos e é apresentado por Santo Agostinho, o espírito conhecido por Santo Agostinho. Só que para nós chegarmos no item 14 e também correlacionar com o que nós falamos na semana passada, porque essa colocação do Eduardo surgiu porque nós falamos que os espíritos indígenas eles já traziam paixões, então por isso estariam compatíveis com o mundo de expiações e provas, porque a expiação está relacionada ao surgimento das paixões. E aí por isso que surgiu todo esse questionamento. No capítulo 3, no item 8, onde Kardec apresenta um resumo do ensino de todos os espíritos superiores sobre o tema. Então, nós vemos que não é um tema simples, não é trivial. Tanto é que ele começa com Instruções dos Espíritos, apresentando um resumo dos ensinos de todos os espíritos superiores. E, na sequência, ele traz algumas comunicações, dentre elas a de Santo Agostinho. Então, consta nesse resumo: a qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta, é antes muito relativa. Então, quando ele coloca que a questão não é absoluta, eu não posso dizer tal mundo é inferior, tal mundo é superior, mas apenas através da comparação. Então, tal mundo é superior ou inferior a este ou aquele mundo. Eu sou mais alto, eu sou mais alto comparado com alguém que é baixo, mas eu serei baixo comparado, por exemplo, com um jogador de basquete. Eu sou relativamente alto, tenho 1,83 m. Então, eu sou alto, mas quando comparo com alguém mais baixo que eu. Né? Uma vez eu tinha um colega do trabalho que ele media, era 2,10 m, se não me engano. Então, eu me sentia muito pequeno perto dele. Eu sempre acostumado a olhar para baixo e, quando eu conversava com ele, tinha que ficar olhando para cima. Então, nós vemos que é uma questão relativa. Então, quando se relativiza algo, nós sempre precisamos ver o que o interlocutor está se referindo. Então, por exemplo, como não existe uma qualificação absoluta de mundo inferior e mundo superior, eu, por exemplo, utilizo o conceito de que o espírito que já traz paixões, ele está ligado ao mundo de expiações e provas. Então, a paixão conduz a processos expiatórios. Então, a partir do momento que o espírito desenvolveu paixões em algum nível, ele está em um mundo expiatório. Agora, né, só para fins didáticos, se o espírito tal ele tem 1.000 paixões e o espírito outro tem 100 paixões, eu sei que não, né, não dá para nós avaliarmos paixões dessa forma, mas é só para fins didáticos mesmo. Então, eu vou considerar que aquele que apresenta 1.000 paixões vai estar em um processo expiatório muito mais grave, muito mais intenso do que aquele que está sem paixões, por exemplo. Então, o mundo de expiações e provas ele também não é absoluto, é gradativo. Né? Tem várias gradações, desculpa. Então, tem várias gradações de mundos expiatórios. Então, por isso que a comparação ela sempre se faz para nós podermos dizer que está em uma condição ou na outra condição. Então, tudo vai depender da abordagem do interlocutor. E eles continuam: tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Tá? Então, nós temos
essa situação que mundo inferior ou superior é relativo. Ainda no item 18, tomada a Terra por termos de comparação, pode fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo. Então, aqui nós vemos que é uma suposição para dar uma ideia do que seja, supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras, que ainda entre nós se encontram restos do estado primitivo do nosso orbe. Então, isso é uma suposição. Então, eles querem trazer uma ideia, porque são conceitos complexos, não são conceitos triviais. Então, e como eles já te falaram que é uma questão comparativa, então eles aqui estão fazendo uma comparação e deixando claro que nessa comparação é uma suposição. Então, eles estão supondo na avaliação, né? Não é que eles estão supondo que seja. Na avaliação, eles vão apresentar tal conceito, supondo, não tenho certeza, mas supondo que as raças selvagens se encontrem, sejam restos do estado primitivo do nosso orbe. Então, mesmo que essa suposição seja verdadeira, isso ainda é um resto do estado primitivo. Então, nós não podemos dizer que seja um estado primitivo, é o resto. Como são processos, né, gradual, então eles estão considerando que esses restos do estado primitivo, nós podemos supor que já esteja ali se mesclando com a condição de expiação, tá bom? Porque o resto significa é aquela transição, supondo que seja, é aquela transição entre o primitivo e o expiações e provas. Então, aí, novamente entra, vai depender da avaliação da análise do interlocutor. Essa análise deles, né, baseado numa suposição, eles apresentam como uma transição. Aí, só para nos dar ideia do que seja um mundo primitivo, mas isso aí já é um finalzinho, né, do mundo primitivo, já entrando no mundo de expiações. Então, é aí que, às vezes, as pessoas se confundem. E nós ainda precisamos tratar o que sejam essas raças selvagens, tá? Ainda, porque nós precisamos levar lá para o século XIX, isso aqui é século XIX, meados do século XIX, não é nem final do século XIX. Então, nós precisamos ver por que eles usam o uso da palavra raça selvagem. Ainda no item 8, nos mundos mais atrasados, são, de certo modo, rudimentares os seres que os habitam. Então, olha só, nos mais atrasados, são mais rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. Então, nós percebemos que isso não está relacionado, por exemplo, aos indígenas, né? Os índios aqui no Brasil, os índios americanos. Então, dizer que eles não têm nenhuma beleza, isso já nós percebemos que eles estão se referindo a uma outra categoria, certo? Não são os nossos indígenas. Seus instintos não têm abrandado qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, isso também não está adequado, porque nos indígenas, nos povos indígenas, a sociedade, naquele grupamento, por exemplo, cuida das crianças. Então, o grupo todo é responsável pelas crianças, pelos rebentos. Então, dizer que não existe delicadeza ou benevolência, já estamos indo um pouco longe demais.
nem as noções do justo e injusto, então também não é. Então, quando nós vamos analisar nossos povos indígenas, por exemplo, né, nós temos aqui no Brasil, Estados Unidos e todos os locais, nós vemos que não é bem assim. Esses povos com essas características eram de muito tempo lá anterior, né? Podemos nos referir a Neandertais, por exemplo, ou Homo sapiens, até o Homo sapiens mesmo, né? Então, até nós podemos nos referir até lá, mas eu não estou afirmando nada, que eu nunca me detive a estudar com detalhes como eram esses hominídeos, tá? Então, eu só estou aqui supondo, não estou afirmando nada. O Eduardo deixa um comentário, ele diz: em um mundo primitivo, o espírito que se equivoca não poderia ir para o mundo de regeneração antes de ir para um de expiação? Esse último apenas se o espírito reiterasse no erro? Pode, Eduardo. E nós vemos que é assim que funciona. Lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, é assim que funciona, tá? Mas não vamos entrar em mundo de regeneração agora, não, porque ainda tem muito mundo de expiação para falar. Ainda não acabamos. Então, nós vemos que precisamos ter cuidado com relação a isso. Então, só para deixar claro, por exemplo, no século XIX se usava muitos esses termos selvagens e indígenas. O termo indígena estava relacionado com os povos nativos dos lugares, dos locais. Então, como nós falamos, dos povos nativos do Brasil, das Américas, da África. Então, se referenciava sempre como indígenas. E o selvagem já era um estado de civilização e trazia uma conotação pejorativa. Tá? Então, o uso de selvagem lá no século XIX tinha, sim, uma conotação pejorativa e era tudo que não era, por exemplo, europeu. Tá? Então, ausência de escrita formal, não tinha organização tribal, costumes diferentes da Europa. Então, basicamente, eles comparavam a população com a Europa. Então, se não era semelhante à Europa, eles chamavam de selvagens. Tá? E, como nós falamos, era um termo que trazia uma conotação pejorativa. Não estou dizendo que Kardec se referenciava pejorativamente às pessoas, ou a grupo de pessoas, mas era a forma que se referenciava lá no século XIX. Então, aí nós vamos ver o que é selvagens, e é tudo que não. E aí eles faziam a comparação com a educação e o conhecimento europeu. Então, se não estava no padrão europeu, eles chamavam de selvagem, porque, no final das contas, naquela época, a Europa era um mundo mais assim, mundo mais avançado. Eu sei que teve fontes de conhecimento muito profundas em outras regiões, mas a Europa é que realmente conduzia esse processo, né, do conhecimento. Então, era tudo comparativo com a Europa, e aí por isso que eles chamam selvagens, indígenas, lá, um tanto quanto o mundo primitivo, porque era anterior à civilização de expiações e provas, era anterior à Europa. Tá? Então, nesse contexto, eles utilizam um pouco dessa terminologia. E aí nós entramos no item 13, que aí já é de Santo Agostinho. Então, o Eduardo se referiu ao item 14, mas o item 13 e o 14 traz a comunicação de Agostinho. Então, por isso que nós precisamos trazer aqui o item 13 também para ligar no item 14.
Então, a superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. Então, nós vemos que Agostinho, ele está comparando, né, a população ou o espírito encarnado na Terra com acabaram de sair das mãos do Criador. É aquela condição de simples ignorante. Tá? Então, aí ele vê, dá para ver que não é no mundo primitivo, aí só que eles já estão comparando o mundo primitivo, né, Agostinho, mundo primitivo com aquela situação de não saber, tá? Que aí nós diferimos do processo das paixões. A paixão leva ao mundo de expiações e provas. O não saber leva ao mundo primitivo. Então, quando ele compara esse negócio de não saber e compara com o mundo primitivo e o conhecimento humano da Terra com o mundo de expiações e provas, aí nós precisamos reavaliar aquela questão das feições serem mais grosseiras, por exemplo, para o mundo primitivo. Tá bom? Por isso que nós falamos, depende da análise, o interlocutor que faz a análise. E aí ele estabelece primitivos, o inferior ou superior, tudo relativo à premissa básica que ele utiliza. Então, lá no resumo geral, eles comparam, utilizam inferior e superior com a questão da expressão na matéria. Agostinho, ele já está fazendo essa comparação com saber e não saber, certo? Então, não saber é inferior, o saber do nosso nível aqui, ele coloca em expiações e provas, com as nossas características de saber, tá? Porque também tem isso também é importante salientar. O que é saber? Nós temos nosso saber aqui, que sabemos muito, mas, em compensação, somos repletos de paixões, e tem o saber dos espíritos mais elevados que têm conhecimento e não trazem as paixões. Então, aí tudo depende da avaliação de quem fala. Eu sei que é comum se utilizar esses termos de uma forma absoluta, mas aí incorrem certos erros. Sempre vai incorrer em certos erros. Tá? Então, aqui eles já comparam com saber. E aí, no item 14, Agostinho coloca: entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. As raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram na infância. Então, aí nós vemos a diferença. Aqui ele fala, acabaram de sair das mãos do Criador. É uma coisa. Comparando aqui, né, com a encarnação, é aquela criança que acabou de nascer, acabou de lá, um médico acabou de realizar o parto da criança. Então, acabou de nascer. É esse aqui, acabar de sair das mãos do Criador. Comparando, tá? Nessa outra condição, ele já está falando que saiu da infância. Então, aquela criança nasceu, recém-nascido, foi crescendo, 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 aí entrou na infância, aí ele saiu da infância. Então, nós vemos que ele começa falando uma coisa e depois já coloca outra coisa. Então, entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para ir em expiação. As raças a que chamais selvagens, e aí nós vamos novamente, que o que eles chamam de selvagens é o que não é europeu, tá bem? São formadas de espíritos que saíram da infância. E aí a gente entende por que infância. Porque o que eles estão comparando com o conhecimento europeu. E aí tudo que está abaixo.
é o que nós fazemos. Se nós pegar um adulto e comparar com alguém que está saindo da infância, então um adulto tem um conhecimento muito mais profundo do que aquele que está saindo da infância, é aquela adolescência. Saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, e aí nós temos novamente lá a suposição, aqui eles falam, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. E aí nós vamos fazer, né, assim, a comparação. Nós não vamos, já que estamos falando de paixões e não paixões, então nós não vamos deixar um espírito ou um adolescente ser educado por alguém, por um adulto que traz mais tendências das mais diversas formas, certo? Então nós vamos nos precaver disso. E por isso que nós buscamos educadores que tenham já uma conduta e uma educação bem mais adequada. Então, eu não posso considerar que eles vão trazer espíritos para serem educados por nós que temos uma grande quantidade de paixões. É porque esses espíritos já trazem paixões consigo. Então, veja bem, certo? O indivíduo fuma. Aí pode levar ele para conhecer alguém que já está no estágio avançado de fumo, por exemplo, para ver as dificuldades, o que ele pode vir a passar. Nos Estados Unidos, tem um programa que eles levam adolescentes infratores, então, né, seria assim, espíritos da infância, e aí eles levam nas penitenciárias para conversar com os detentos. E claro que eles nem pegam, selecionam os detentos mais perigosos, eles vão pegar os detentos ainda aquele médio, entendeu? Não vão pegar os perigosos para conversar com os adolescentes. Eles trazem aqueles que detentos que estão mais que os adolescentes, é óbvio, porque já são adultos e, né, cumprindo pena, mas não são aqueles de alta periculosidade. Então, eles fazem isso para que os adolescentes infratores, que ainda está ali já, né, é, num trabalho de reparação, eles já estão ali sendo assim atendidos, já demanda a eles o cumprimento de alguns requisitos, para eles verem se vocês continuarem nesse caminho, vocês vão acabar desse jeito. No final é isso. Então, quando nós pensamos aqui em educação, né, para se desenvolverem pelo contato dos espíritos mais adiantados, é para eles verem assim que eu vou acabar dessa forma, então é melhor eu tomar jeito. Antes de seguirmos, a Maristela deixa um comentário. Então, os mundos primitivos são estágios de evolução dos planetas habitados, tanto material quanto moralmente? Assim, tudo depende, Maristela, é isso que nós estamos tentando apresentar. Mundo primitivo vai depender da avaliação, vai depender da análise. Tá? Então, nós vemos que na codificação espírita, nós vemos algumas análises, e eles começam que número primitivo, os mundos, né? Mundo superior, inferior, não tem uma análise absoluta. Então, os mundos não têm uma avaliação absoluta. Tudo depende do que eu estou comparando. Tá? Então, se eu for comparar a altura, por exemplo, e com a média brasileira, então eu sou mais alto, então eu sou primeiro. Agora, se formos comparar com inteligência, eu posso ser o último, certo? Então, tudo depende. O primeiro, segundo, terceiro, qual é a avaliação? Tá?
é diferente, por exemplo, numa Olimpíadas, numa competição. Você não compara corredores de 100 metros rasos, por exemplo, com maratonistas. Então, 100 metros rasos são todos 100 metros rasos, aí dá para comparar. Aí você tem primeiro, segundo, terceiro. E é o primeiro, segundo e terceiro, 100 metros rasos. Aí vai para o maratonista, tem primeiro, segundo, terceiro. De quê? Maratonista. Se eu misturo os dois, aí como é que eu vou comparar? Certo? Então, eu tenho que estabelecer o parâmetro de comparação. Um é os 100 metros rasos, o outro é maratonista, porque a forma de correr é completamente diferente. A abordagem para a atividade física é completamente diferente. Tá? Os 100 metros rasos, eles trabalham assim por alcançar a maior velocidade possível no menor espaço de tempo. Isso significa que eles vão se cansar mais rápido que o maratonista. O maratonista, eles vão gerenciando ali a energia, o cansaço para correr aquele percurso todo. Então, um 100 metros rasos, ele não consegue disputar numa maratona com a mesma abordagem dos 100 metros rasos, por exemplo. Ele vai morrer ali com 150, 200 metros, ele vai morrer. Mas ele morrer no sentido de cansar, tá? Mas ele faz o possível para alcançar a maior velocidade no menor espaço de tempo. Então, 100 metros, ele já está ali, já deu tudo o que ele tinha, por exemplo, para poder ganhar a prova. Então, lá, continuando o item 14, para nós vermos que, e já são 10 para as 10, mas acho que dá tempo de acabar. Vêm depois as raças semicivilizadas, constituídas desses mesmos, os espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais não podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Então, é muito interessante porque raças selvagens, assim, né? Eu não sei, eu não saberia dizer para vocês o que eles chamavam de raça selvagem, propriamente dito, nessa distinção entre selvagem e indígena. O indígena nós já vimos que são os povos originários, os povos das diversas localizações. Mas também eles colocam em um nível assim de conhecimento, tá? Não vamos pensar que é racismo, qualquer tipo de coisa, não. É como a avaliação que eu estava fazendo ali com a Maristela, de 100 metros rasos e maratonista, tudo depende da comparação. Então, eles estão comparando com o conhecimento, tá bom? Da época. Aí eles chamam selvagem, indígenas e o povo civilizado. Então, eles chamam dos indígenas de raça semi-civilizada. Nós precisamos nos reportar para a época para fazer sentido. Não vamos trazer isso para hoje e considerar que eram, né, racismo, preconceituosos, não vamos considerar nada disso. Não temos como recriminar hoje por uma terminologia que era comum no passado. Isso precisa ficar bem claro, precisamos ter isso em mente. Tudo depende do que se fala hoje, do que se faz hoje. Os espíritos em expiação, se nós podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Por quê? Porque eles fazem essa comparação de conhecimento. Então, nessa comparação de conhecimento, eles atribuem espíritos com maior conhecimento que vieram de outros orbes, tá? Então, assim, esse conhecimento aliado a paixões, tá? Conhecimento aliado à quantidade de paixões, então eles trouxeram de outros orbes. E enquanto os que estavam aqui, eles consideraram como essas raças selvagens, semicivilizadas, etc. Então, nesta abordagem de Agostinho,
ele trouxe que expiação de provas é uma determinada condição e primitiva é outra. Então, nesse entendimento, nós teríamos que o expiação de provas é superior ao primitivo, mas quando se fala desta relação conhecimento e paixões. Tá bom? Então, por isso que na nossa abordagem, nós aí já trouxemos de uma forma mais simplificada que tem paixões, está em um mundo de expiações e provas. Não tem problema nenhum não concordar, achar que é diferente, não tem problema nenhum, porque, como nós vimos, é relativo, depende do interlocutor. Tá? E agora, nós precisamos reconhecer, depois de toda essa colocação, a complexidade que é, né, analisar sob a ótica de mundo primitivo, expiação de provas, etc, etc, etc. Vai depender da abordagem. Tá bom? Infelizmente, esses conceitos são apresentados de forma absoluta. Aí leva a falhas de entendimento. Mas eu espero que aqui tenha ficado claro, né, a complexidade do tema, que não é alguma coisa trivial que em 5 minutos se explica, se fala e pronto. A Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita. Então, aqui ainda tem mais essa informação. Assim, a qualidade, por assim dizer, de mundo expiatório tem uma variedade infinita. Então, por isso que nós podemos falar em gradação para mundos expiatórios. E aí depende, se lá o mais sutil tu vai chamar de primitivo, quando se compara, obviamente, com uma certa abordagem, ou um expiatório mais leve, por exemplo. Tá? Então, uma variedade infinita. Mas revelando todos, como caráter comum, o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, por isso que nós falamos que se há paixão, então existe algum nível de rebeldia à lei de Deus, tá? Mesmo que seja muito básica ainda, muito pequena, mas é o caráter comum de mundos expiatórios é servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Começou a paixão, nós podemos considerar que ali já começa uma rebeldia às leis de Deus. Portanto, é o mundo expiatório. É do nível da Terra? Nossa condição? Não necessariamente, pode ser muito mais leve. Em compensação, outros mundos há mais pesados ainda, mais difíceis do que o nosso. Vamos fazer a nossa pequena prece de encerramento? Vamos elevar nossos pensamentos para agradecer a Deus, agradecer a Jesus por toda essa oportunidade, Pai amado. Pedimos, Senhor, por a nossa humanidade. Estamos passando por momentos de muita conturbação, muita perturbação. Que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, possamos, de alguma forma, Senhor, refletir sobre o nosso comportamento, sobre as nossas atitudes, que possamos pensar mais nos nossos próximos, Senhor, e em nós mesmos, deixando de lado o nosso orgulho e a nossa vaidade. E assim, Pai amado, agradecidos, pedimos sua permissão para encerrarmos o estudo dessa noite.